Olá pessoal, seja muito bem-vindo a este vídeo. É o Pava Responde, aquele quadro em que eu respondo as perguntas que vocês deixaram nos comentários deste vídeo aqui, tá? Eu respondo na semana que vem. Bom, e hoje nós vamos começar, excepcionalmente hoje, de uma forma diferente, porque eu vou responder uma pergunta do Twitter, e a pergunta é da Regina, e ela diz: Oi Pava, gostaria de saber como foi o despertar da espiritualidade em você, pois sendo tão jovem, é incrível ver seu conhecimento, beijos. Bom, eu não sou tão jovem assim, né? Eu sou de 1990. Bom, o despertar deste meu lado do autoconhecimento, né, da espiritualidade, sempre foi algo muito latente em mim. Sempre eu pensei sobre a vida, o universo, propósitos, funcionamento de tudo, porquê, sempre busquei entender tudo, né, desde muito pequeno. E o meu avô, por parte de pai, ele sempre foi espírita. Então ele sempre me contava histórias e me falava do mundo espiritual, por mais que eu não entendesse nada na época, né? Mas eu era sempre muito curioso e queria saber como funciona. Porém, muito tempo se passou, eu acho que eu tinha meus 14, 15 anos, quando eu realmente comecei a pesquisar mais a fundo essas áreas, que foi quando eu descobri o físico Nassim Haramein e as suas 46 palestras aqui no YouTube. Então eu vi aquilo e ficava maravilhado, né, com aquele conhecimento sobre o mundo, o funcionamento do universo, do vácuo. It's the energy of space that creates this fluctuation, this boundary condition that we call the atom. And so that like the reality we observe is just like a little bitty part of what's going on. E tudo aquilo ia se encaixando com a forma como eu via as coisas, como eu imaginava que fossem. Logo depois, nessa época, eu comecei a frequentar um centro espírita, mas eu ia em centros de umbanda, eu ia em tudo que é tipo de lugares, reiki, para conhecer, né, para ver como funciona, o que é, o que faz. E cheguei a trabalhar nesse centro espírita, participar dos estudos, e cheguei realmente até a atender, dar passes e tudo mais. Porém, eu via que ali eu não tinha acesso às informações às quais eu queria. Então eu tive que sair de lá para ir atrás de mais informações. Mas nesse período todo eu sempre li bastante livros desta área, da área da espiritualidade. Bom, e lá nessa casa espírita onde eu trabalhei, não aceitavam, digamos assim, novas ideias. Eu vinha com algumas ideias que para eles eram meio fantásticas, ou que não fazia parte dos livros da filosofia espírita. E por isso eu vi nessa filosofia algo muito restrito. Eu queria falar de mais coisas diferentes, e não me dava o suporte que eu achava que precisava. Foi quando eu resolvi procurar por outras formas mais conhecimento. E foi então que eu encontrei o Mon Chan, que é o método integrado de transmutação interior e ascensão. Que até quem quiser pesquisar sobre o Mon Chan, tem bastante coisa na internet. Eu sempre gostei de saber, fez a grande unificação do conhecimento, né? Tudo aquilo que eu aprendia, eu unificava para ter uma visão mais ampla daquilo. Acredito que é assim com todo mundo, né? E assim fui ampliando a minha perspectiva. E outra coisa que atualmente eu trabalho com isso, então eu estou sempre me atualizando nesta área. E como sempre eu continuo angariando de todas as informações. Eu faço a grande unificação do conhecimento. A Solange Lima pergunta: todo mundo tem um mentor espiritual? E a resposta é sim. Porém, muitas pessoas têm mentores coletivos, que é um mentor que atua em diversas pessoas. E eles são muito capacitados para isso, para eles não há problema algum. Disso vem outra informação, que é uma informação que talvez choque muitas pessoas, que talvez muitas pessoas não acreditem, mas é a informação que se tem de que apenas 30% da humanidade encarnada veio com uma programação de encarnação, ou seja, durante a vida irei realizar tais projetos, irei dar continuidade a tais projetos, irei desenvolver isso, irei desenvolver aquilo, tal capacidade, tal, etc. E 70% da população, ela vem pelas vantagens de vir, pelo benefício que a encarnação traz à pessoa, aos quais a gente cansou já de falar aqui no canal. Posso até deixar uma das recomendações aqui, são muitos vídeos que a gente fala sobre e cada um fala um pouquinho. E já é um benefício muito grande apenas o fato de vir. E 30% destes seres tem um plano, né? A gente já falou aqui no canal que destino a gente cria no agora, né? O agora define o nosso amanhã. A nossa energia que a gente está agora vai construir as sincronicidades que encontraremos no nosso amanhã. Mas a gente tem existências pretéritas e a gente busca desenvolver aqui certas atividades.
como a gente irá desenvolver essas atividades, nossa energia vai ditar, né, vai desenvolver. Porém, as sincronicidades elas vão dar o apoio e o auxílio para que aquilo aconteça, porque a gente foi definido de fazer. É a nossa alma que quer que a gente faça isso aqui na Terra, seja por um propósito planetário, seja pessoal. Muitas pessoas têm um mentor único, mas a maioria tem um mentor coletivo. A gente pensa muitas vezes que o nosso mentor ele vem nos carregando sempre do nosso lado, está sempre com a gente, né? A gente está lá assistindo um filme de terror, ele está do lado, né? Ele tem coisas mais interessantes para fazer do que ficar sempre na nossa volta. Mas a questão é que sempre que nós pensamos nele, a conexão é estabelecida, né? Sempre que a gente requisita ele ou conversa com ele, ele entende, ele recebe essa informação. E ele está mais presente nos momentos onde estamos fazendo coisas dedicadas ao nosso autoconhecimento. Já os mentores coletivos, da mesma forma, porém eles atendem mais de uma pessoa. Pode parecer estranho, mas é assim que acontece, gente. Imagina se cada um tivesse um mentor espiritual, a população encarnada é 7 bilhões, imagina ter mais 7 bilhões só de mentores. A próxima pergunta é da Valdenice Moura. Me responde: quinta dimensão é um lugar ou um estado de consciência? Namastê. É um estado de consciência. Dimensões, elas todas estão aqui neste local. A gente já falou um vídeo sobre dimensões. É uma galáxia. Do ponto de vista dela, ela vê algo completamente diferente do que a gente enxerga. Porém, ela está na mesma dimensão que a gente. Se a gente pegar uma bactéria, ela vai ter uma visão muito diferente da nossa. Ela vai ver morros de poeira, vai ver coisas do tipo. Mas é a mesma dimensão que a gente. Se uma bactéria, aliás, olha para o céu, ela vai ver estrelas e as crateras da Lua, porque é a luz que reflete no pequeníssimo espaço que ela ocupa. Mas é outra dimensão? Não, é a nossa dimensão ainda, é a mesma dimensão nossa. E todo o universo ele está em todos os lugares, em cada um dos pontos. Aqui, nesta sala, eu posso ter acesso a qualquer parte do universo, porque todas as energias estão aqui, todo o universo vai para cada um dos seus pontos, tudo está entrelaçado. Aquela história da segunda dimensão, que são as historinhas em quadrinho, não existe, né, pessoal? Porque tudo que existe é o ponto. O universo é pontos dentro de pontos, do infinitamente grande para o infinitamente pequeno. E as divisões nas escalas do universo geram nossa realidade. As divisões do vácuo geram a nossa realidade. Tanto que, hoje em dia, tem lá o acelerador de partículas tentando ver aonde terminam essas divisões, né? A menor coisa que o universo faz. Daí depois eles dividem aquilo no meio, né? Essa ideia de segunda dimensão de quadrinhos é só na nossa imaginação mesmo. Se você for ver, a própria revista é formada por milhões de átomos enfileirados. Até mesmo a tinta que foi impressa é um morro de tinta enorme na visão de uma bactéria, formada por diversos pontos, átomos, etc. E a quarta dimensão, como a gente bem conhece, né, é o éter. É o plano extrafísico, é o plano... só que ele está aqui, neste mesmo local que nós, neste mesmo local. Tanto que nós temos acesso, temos uma glândula para percebê-lo, que é a hipófise pineal. E o plano físico ele fica dentro do plano espiritual. Diferentes vibrações, diferentes frequências, como as estações de rádio, estão todas aqui, porém nenhuma interfere na outra, mas todas estão na mesma dimensão. A nossa mente ela é na quinta dimensão. Terceira dimensão nós conhecemos bem, a quinta da mente, como eu falei, a sexta é a da alma. A constelação familiar, por exemplo, trabalha no nível da alma, na sexta dimensão. Logo, reflete nas dimensões abaixo os resultados. É uma dimensão de consciência. Eu posso deixar outra recomendação sobre as dimensões aqui em cima, que a gente já falou melhor sobre isso em uma outra oportunidade. A Rafaela Paulucci diz que ela fica furiosa que ela não consegue acalmar os pensamentos durante uma meditação, né? Ela diz que sempre vem um pensamento, aí ela fica irritada porque está pensando. Posteriormente fica irritada porque está irritada. Porque sei que atrapalha o estado vibracional. Existe alguma técnica para aquietar a mente? Bom, gente, é o seguinte, isso é uma pergunta bastante comum, né, sobre acalmar os pensamentos na meditação. A gente não pode de forma alguma lutar contra os pensamentos, querer não ter pensamentos, porque daí sim eles vêm com toda a força. E se você fica irritado, você pode usar esta força ao favor da sua concentração, porque o que nós devemos fazer é nos concentrar, nos sentir. Existem duas coisas, o pensar e o sentir. Quando a gente está sentindo, a gente acalma o pensamento. Então a gente fica sentindo, irão vir pensamentos, tudo bem. Só que a gente não se apega a ele, a gente deixa, tá bem. A gente não se impressiona com ele, a gente não dá continuidade, a gente deixa ali passar. É uma imagem mental, provavelmente alguma presença ao seu redor, provavelmente alguma imagem do campo. Deixa passar e continua só no sentir, focado no sentir. Quando você atingir um estado meditativo, você vai perceber uma grande diferença. É como se sua mente tivesse descolado de ti e você sente um espaço amplo ao qual você verá que é você, e a mente ela parece que ficou longe,
Você percebe a movimentação da mente, você percebe os pensamentos, mas tudo aquilo está lá longe. Você parece que está vendo tudo aquilo de uma outra perspectiva, da visão da consciência. E a mente está lá, vem pensamentos, tudo mais, mas de forma alguma aqueles pensamentos tiram a quietude interior e o espaço amplo ao qual você adquiriu com alguns minutos de meditação bem meditados, concentrados. Depois disso que você atinge esse espaço que eu chamo de descolar da mente, parece que a mente ela não incomoda mais. Vem pensamento que for, mas é lá longe, nós estamos aqui e nós temos a consciência por cima daqueles pensamentos e é uma interação muito diferente, até não tem nem muito como descrever, acredito que só quem medita e consegue chegar a isso. Eu acredito naquela meditação de 12 minutos já é possível chegar a isso, apenas nós devemos ficar concentrados e não querer que os pensamentos não venham. Os pensamentos eles vão vir, apenas deixe eles passarem. Senão você vai se irritar mesmo, porque parar de pensar é impossível. É mais fácil depois que você descolou a mente, porque é como se fosse um barulhinho passando lá longe. Você tá aqui. Minha dica durante uma meditação é que sempre nós tentamos dar sentido à vida, colocar nexo, raciocínio sobre as coisas. Em uma meditação, eu recomendo não fazer isso. É deixar o mundo sem sentido. É abandonar as nossas perspectivas. É deixar de interpretar as coisas que acontecem. Nada precisa mais ter sentido naquele momento. Apenas sentir e o fluxo da vida como ela é, sem nada acrescido ou interpretado. O FC Rap pergunta: Olá Pava, você pode me dizer se tem cura para a esquizofrenia? Bom, existe hoje em dia auxílio com remédios e ela pode ficar muito pequena. Porém a constelação nos mostra que uma pessoa esquizofrênica, ela representa ela está conectada a um assassinato que houve na família e que o algoz e a vítima foram excluídos, ou seja, aquilo lá aconteceu, ninguém quis olhar para aquilo, ninguém quis ver, excluíram as duas pessoas, uma por tristeza e a outra pelo que fez. Então quando os dois são excluídos, tende a vir uma pessoa esquizofrênica na família, porque a pessoa vai se conectar com aquilo, porque aquela questão ela precisa ser vista, precisa ser entendida, precisa ser olhada. Então, quando aquela questão na constelação, a Valéria iria fazer o entendimento entre o algoz e a vítima, seja na ancestralidade ou onde ocorreu, e a pessoa ela se liberta da esquizofrenia. Você pode entrar em contato com um constelador familiar na sua região e ver onde está esse caso e se ele pode ser resolvido. Eu já vi casos em que resolveu com constelação familiar. E a última pergunta é do Instagram. O Vini R. Santos poderia me indicar bons livros espíritas de leitura fácil? Ele leu Violetas na Janela, da Patrícia. Ele ficaria muito grato se eu recomendasse alguns. Então, eu irei recomendar. Como eu disse, eu recomendo todos da Profecia Celestina. Recomendo a trilogia que termina com Herdeiros do Novo Mundo. O primeiro é Esculpindo o Seu Próprio Destino. O segundo, Despedindo-se da Terra. E o terceiro é Herdeiros do Novo Mundo. São livros grandes, os três são deste tamanho, porém a história aqui é fantástica. É exatamente tudo que se passa no plano espiritual, na vida cotidiana de cada um, vista a partir do ponto de vista do lado de lá. Então é muito interessante tudo que se passa aqui aos nossos redores, que a gente ganha o ângulo de lá. Não só o ângulo de lá, como a ideia e a concepção dos nossos guias e mentores sobre as coisas que se passam com os humanos aqui da Terra. Então é muito interessante, eu recomendo toda a trilogia, que é do espírito Lúcio André Luiz Ruiz, Herdeiros do Novo Mundo, certo? Vale muito a pena, esta é a minha grande recomendação. Recomendo também Os Incríveis Seres de Dois Mundos, que é do Jardim, que é o autor do Monchan. É uma aventura ao interior da Terra, dentre outras coisas. É muito legal também e revela não só o plano espiritual, o grande projeto como ele é comandado e organizado para que possibilite essa vida dos humanos. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários deste vídeo suas perguntas para o próximo Pava Responde, tá bem? Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço a todos e até mais!